Desde o início do segundo semestre deste ano, o Brasil vive uma epidemia do Zika vírus, uma doença prima da dengue que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Porém, há um grupo ainda mais alarmado por essa notícia: as grávidas. O Ministério da Saúde já confirmou a relação entre o Zika vírus e o aumento nos casos de microcefalia. Já são mais de 1.200 registrados no país, a maioria na região Nordeste. A microcefalia causa uma má formação no crânio e no cérebro do bebê, impedindo que eles cheguem ao tamanho normal. Camila, grávida de 7 meses, é uma das futuras mamães apreensivas com o surto da doença no país. Fiquei sabendo, com o meu cunhado me contou, e aí depois todo mundo veio me alertar no grupo de WhatsApp, porque sabe que eu estou grávida, e falando: Camila, tem um surto, é o mesmo mosquito da dengue, então tem que tomar muito cuidado, passa repelente. Então aí eu já procurei um repelente, achei um repelente, já estou usando. Mesmo com a gravidez mais adiantada, Camila toma uma série de cuidados para não ser picada pelo mosquito transmissor da doença. Aqui em casa mesmo a gente tem plantas e tudo. O cuidado que eu tomo, que a gente sempre, né, desde quando a gente conhece a dengue, é de não deixar a água parada. Tudo que tem lá em cima, a gente tenta tirar a água, para não, principalmente nessa época de chuva, né, não deixar acumular água. O repelente na parede para dormir. E passando repelente todo dia? Todos os dias. Calça, muita gente me falou para usar mais calça, e então eu estou evitando usar vestido mais curto, né, apesar do calor, mas é melhor usar a calça para prevenir, porque mais partes estampadas do corpo é mais fácil do mosquito picar a gente, né? Outra gestante impressionada com o surto do Zika vírus e com o aumento dos casos de microcefalia no país é a Carla. Grávida de 3 meses, a assessora parlamentar ficou assustada ao saber da notícia. Olha, como eu estou no começo da minha gestação, para mim foi um susto. Primeiro, por eu não conhecer a doença a fundo, né, saber as causas, nada disso. Não conheço casos pessoalmente. Fiquei muito assustada, né? Eu vindo os médicos falar que agora não é hora de engravidar, não é hora de engravidar, e eu engravidei. Então, assim, eu fiquei muito assustada. Para mim foi um baque, assim, né? Ela mora na região metropolitana de Belo Horizonte, em uma cidade onde o número de infectados pela dengue é muito alto. Embora não haja nenhum caso confirmado de Zika em Minas Gerais, a futura mamãe não perde tempo e se protege da maneira que pode contra essa nova epidemia. Em casa, eu uso em todo mundo na minha casa o repelente. O meu é um específico que meu médico me passou, que eu tenho que passar ele. Eu saio do banho e já passo no corpo inteiro. Não sei te falar o nome dele agora. E durante o dia, como eu fico fora o dia inteiro, eu tenho que dar mais uma retocada e tal, assim, principalmente nas pernas e nos braços, assim, que a gente dá uma retocada. E uso o repelente de parede em casa. E no Brasil são mais de 1.200 casos de microcefalia ligados ao vírus, segundo a Organização Mundial e o Ministério da Saúde. E para muitos especialistas aí, o melhor é adiar o sonho de ser mãe. Não, vamos falar sobre isso. Mas para as mulheres aí que estão grávidas, o importante é seguir algumas dicas. E quem nos dará essas dicas e tirará todas as nossas dúvidas é a doutora obstetra Flávia Ribeiro. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Carol, obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, a febre pelo Zika vírus é uma doença exantemática, ou seja, doenças exantemáticas são doenças que causam lesões de pele avermelhadas, da mesma forma como a dengue e chikungunya. Só que a febre por Zika, geralmente ela é uma febre mas esse quadro clínico da Zika é um quadro clínico mais autolimitado, benigno, rápido. E até esse ano de 2015, Carol, acreditava-se que não poderia causar problemas muito sérios no ser humano. Que seria só mesmo aquele períodozinho com uma febre baixa, com essas lesões na pele, uma conjuntivite com a vermelhidão nos olhos, porém sem secreção, um pouquinho de dor nas articulações, dor nos músculos, dor atrás dos olhos, da mesma forma que pode aparecer com a dengue, porém de uma forma um pouco mais leve que a dengue em geral. Eu pergunto para a senhora, esse Zika vírus,
ele é novo mesmo ou agora que veio? Se é novo, como que ele chegou aqui no Brasil, surgiu aqui? Bom, Carol, é uma curiosidade, eu não sei se todos sabem, mas o vírus Zika, ele não é novo, ele é de 1947 e tem uma razão por ele chamar Zika. Conta pra gente, por favor. Ele foi identificado em 1947 numa floresta da Uganda que se chama Zika, a floresta Zika. Então, por isso, o vírus tem esse nome. Em 1952, tem o primeiro relato de casos em humanos. E lá na África aconteciam casos eventuais, não tinham surtos importantes. Porém, em 2007, na Micronésia, que é na Oceania, descreveu-se o primeiro surto, mas a Micronésia tem uma população bem pequena, então acometeu nessa época 8.000 pessoas. Depois, em 2013 e 2014, na Polinésia Francesa, um segundo surto com 28.000 pessoas acometidas. Até então, na literatura que a gente tem descrito é basicamente isso. Tem dois tipos de vírus Zika, são duas linhagens, a linhagem asiática e a linhagem africana. O vírus que está circulando no Brasil, ele tem um genoma idêntico ao da linhagem asiática. Até 2015, Carol, não tem descrição nenhuma de complicações importantes pelo Zika, nem de microcefalia, nem de doenças neurológicas, mas talvez pelo número de pessoas que tenham sido acometidas naquelas regiões. E aí agora no Brasil nós identificamos que o Zika está relacionado a uma síndrome chamada de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica periférica que pode causar paralisia, porém geralmente ela também é benigna. Certo. E agora do segundo semestre para cá, identificamos que esse vírus está relacionado a uma malformação neurológica importante em bebês, microcefalia. E é interessante que após isso, a Polinésia Francesa começou a buscar alguns dados. Será que aqui, quando teve o surto, não tivemos problemas? E aí parece que eles estão identificando também malformações neurológicas em bebês lá, mas eles ainda estão atrás dos dados porque nós apontamos isso primeiro e é tudo muito recente. E como chegou aqui, tem duas hipóteses, não tem? Pois é, parece... Não é confirmado, né? Nós temos a descrição de que em 2014 o vírus foi identificado na Ilha da Páscoa, no Chile, e também uma possibilidade é que teria vindo pela Copa do Mundo, aí, com as delegações ou turistas. Uau! Tem até participações aqui dos nossos telespectadores. Pode enviar perguntas. Eu estou com a obstetra, a doutora Flávia Ribeiro. Estamos falando sobre o Zika vírus. 98402-9756. 98402-9756. Bom dia, apresentadores do De Tudo Um Pouco. Bom dia, querida. Estou com 28 semanas de gestação. E quais são as prevenções, cuidados e causas em relação ao vírus? Causas já até falou. As prevenções, qual o ideal de repelente? Obrigado, sou de Campos dos Goitacazes. Tem o nome aí? Não tem, não veio o nome. Que pena. Pode mandar o nome depois, bom, enfim, pra gente falar. Mas serve para todas as gestantes. Nós temos vários tipos de repelente no mercado. E liberado para uso na gestação, nós temos basicamente os que são à base de icaridina. Certo. DEET, que é a sigla DEET, dietiltoluamida, e R3535. Porém, o que nos ajuda a definir qual o melhor repelente para gestante é o tempo de ação. Certo. A icaridina, ela tem mais ou menos 10 horas de eficácia. Então, assim, a gente sabe que na prática ninguém tem muito tempo, ficar reaplicando toda hora isso é complicado. Então, a icaridina hoje é o mais indicado. Eu sei que está em falta no mercado. O DEET também é interessante, mas ele tem que ser reaplicado a cada 6 horas. E alguns cuidados também são importantes, Carol. A gente sabe que o ideal é que a gestante use roupas preferencialmente mais longas, né? Você está aí com uma blusa de manga comprida, é verão, mas a gente tem roupas mais longas de tecido fino. Por quê? A gente não tem ainda tanta segurança para uso com tanta frequência na gestação e reaplicações. Então, a gente diminui a área de exposição e a área que você vai aplicar. Também você diminui a área em que o mosquito vai poder te picar. É uma medida interessante. Pode ser aplicada em cima da roupa também, tá? Sim. A icaridina, sobre a roupa, ela tem 72 horas de eficácia.
Uau. Então é bastante interessante. Tem outra pergunta aqui. Bom dia, Carol. Sou Nayara de Caririaçu, Ceará. Um abraço para todos aí os cearenses. Gostaria de saber se a microcefalia tem cura. E um abraço aí para a Igreja Evangélica de Caririaçu. Nayara. Nayara, isso mesmo. Nayara, infelizmente não. O que a gente precisa também definir um pouco melhor é que é microcefalia. Microcefalia não é qualquer cabeça com diâmetro menor do que o definido. Certo. Inclusive agora, recentemente, o Ministério da Saúde está revendo a definição. Anteriormente eles tinham colocado que qualquer bebê que nascesse com o tempo certo de gestação, ou seja, entre 37 semanas e 42 semanas, e que tivesse a medida da circunferência da cabeça menor que 33, seria considerado como microcefalia e deveria ser notificado. Mas a microcefalia ela é um problema mais sério, que envolve também algumas malformações dentro do sistema nervoso central, microcalcificações, etc. E que é causada também por outros agentes, não apenas o Zika. É causado pelo HIV, vírus da sífilis, herpes, citomegalovírus, álcool, tabaco, outras drogas e até por alterações genéticas. Certo. Mas uma vez que a microcefalia realmente exista, não existe como reverter esse processo, infelizmente. E talvez daí a seriedade desse problema. Eu pergunto, no caso da microcefalia, a mamãe está lá e acontece dela ter sido picada, ela começa a ter os sintomas, são parecidos com os da dengue, né? Isso, exatamente. Dor na nuca, como você falou, olho, enfim. E aí ela faz o exame e descobre que tem. Aí é o quê? É por exame de sangue, urina? Pois é, esse é um outro grande problema. Nós ainda não temos o exame amplamente disponível no país. Provavelmente deve estar para chegar aí. O que a gente tem é um exame por técnica genética, o RT-PCR, que em Belo Horizonte só tem disponível em uma unidade particular, o custo R$ 1.312 do exame. E um detalhe, Carol, esse exame ele só vai dar positivo se ele for realizado até o 4º ou 5º dia do início dos sintomas. Se a mamãe fizer o exame no 6º, 7º ou 8º dia, ele vai dar negativo, mesmo exame tão caro quanto esse. Então, o que é importante é toda gestante que tiver um quadro exantemático, como nós descrevemos aqui da febre zika, que ela compareça à maternidade de referência para ser avaliado por um profissional. Provavelmente esse caso vai ser notificado, colhida essa amostra de sangue dela, que vai ser encaminhado para a FUNED, que é onde vai centralizar todos os exames de Minas Gerais, e isso vai ser subsidiado pela rede pública, ela não precisa arcar com esse custo. E aí? Aí dentro desse processo ela descobre que está com o Zika vírus. Tem algum tratamento ou fazer algo para evitar a microcefalia no bebê? Existe alguma coisa que possa prevenir nesse processo, doutora? Infelizmente não, Carol. Como ainda é uma situação nova, a gente não sabe dizer de 100 mulheres que foram picadas pela Aedes com o vírus Zika, quantas realmente terão microcefalia. Mas se ela foi picada, principalmente no primeiro trimestre, é uma situação que requer um cuidado, mas eu oriento a gestante de qualquer momento da gravidez, independente de ser primeiro trimestre ou que seja mais para frente, que ela não descuide, porque a gente sabe que o vírus ele pode ser transmitido durante toda a gestação, então a gente não sabe, não tem segurança para dizer que não vai causar lesão mais no final da gestação, então qualquer gestante deve se cuidar até por isso, porque nós não temos segurança e não temos nenhum tipo de tratamento específico, também não temos vacina. Tem pergunta de Rondônia, da Vanesca. Um adulto ou uma criança tem algum problema maior ou um menor risco de morte aí com relação à morte pelo vírus? Aparentemente o pior problema que nós enfrentamos hoje no país em relação ao vírus Zika é o problema da microcefalia, ou seja, a gestante que está com o bebê em formação tem um problema tão sério quanto esse. Entretanto, nós já temos 3 casos de óbito no país que se relacionam ao vírus Zika. Um homem adulto que tinha uma imunossupressão por ter lúpus, Carol. Certo. E uma menina de 16 anos, saudável, que morreu em função do vírus Zika.
e uma criança com microcefalia que tinha uma série de maltransformações associadas. Então, é importantíssimo, eu acho que o recado mais válido que eu posso deixar aqui é que todos nós temos um compromisso, que é combater o vírus. Certo. A gente precisa combater o mosquito. A gente precisa acabar com os criadouros, até porque com essa medida nós vamos estar combatendo 3 doenças de uma vez. A gente vai estar ajudando a eliminar a dengue, que é uma doença endêmica aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Certo. Chikungunya, que é uma doença grave. Todas essas podem causar morte. E agora, mais recentemente, a febre zika. Doutora, para a gente finalizar, a senhora comentou, mas eu ia pedir para comentar de novo, porque estão chegando várias perguntas novamente, às vezes a pessoa ou não prestou atenção, ou ligou a televisão agora e aí não sabe. Quais os sintomas? Esse aqui é do Pará, Castanhal, Paulo. Paulo, os sintomas principais são uma febre baixa, entre 37 e 38 graus, lesões de pele que podem ter um pouco de prurido, de coceira, dor nas articulações, músculos, pode ter dor no fundo dos olhos, uma conjuntivite que é mais um olhinho vermelho, como se tivesse chorado, sem secreção purulenta, e pode ter também eliminação de sangue no esperma, que isso é interessante, Carol, porque já tem descritos casos de contágio da febre zika através da relação sexual. O leite pode estar infectado, o leite materno pode estar infectado, ocupacional, ou seja, pessoas que trabalham no laboratório pesquisando zika já se contaminaram e também através de transfusão de sangue é potencialmente transmissível. Doutora, tem uma pergunta aqui. Minha filha nasceu com 35 semanas, com 29 centímetros de circunferência craniana. Ela pode ser diagnosticada com microcefalia? Tem o nome da pessoa? Não colocou o nome aqui ainda não. Olha, esse valor para prematuros ele tem que ser jogado numa tabela. Nós temos um gráfico que coloca qual que é a circunferência cefálica pela idade gestacional. Quando a criança tem mais que 37 semanas, a medida que provavelmente vai ser aceita a partir dessa semana deve ser 32 centímetros. Até a semana passada a gente estava com 33, está uma discussão muito grande aí, se adota 33 ou 32, mas provavelmente deve ser 32. Agora, com 35 semanas a gente tem que avaliar pelo gráfico, é ideal pedir ao pediatra para verificar com o perímetro cefálico que ela nasceu na curva de Fenton, é uma curva que está sendo adotada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.